Você teria coragem de encarar o desconhecido? Hoje, trago 3 histórias aterrorizantes. 3 mulheres com algo em comum. Sozinhas, abandonadas, ou talvez algo mais. Prepare-se para ouvir relatos de quem viu o que nunca deveria ser visto. Cuidado, elas podem estar mais perto do que você imagina. Na época, eu estudava em uma escola estadual no interior. A estrutura era antiga, com corredores mal iluminados e paredes descascadas que testemunhavam anos de descuido. Mas o lugar mais assustador não eram as salas abafadas ou o pátio deserto ao cair da noite. Era o banheiro no final do corredor. Ninguém gostava de entrar ali. Sempre diziam que algo estava errado naquele lugar. E claro, havia as lendas. A mais famosa era sobre a mulher de branco. Uma figura que, segundo os boatos, vagava pelo banheiro, aparecendo nos espelhos ou sussurrando aos que tinham a infelicidade de estar sozinhos. Cada história era mais assustadora que a outra. Uns diziam que ela era o fantasma de uma professora que tirou a própria vida ali após uma humilhação pública. Outros, que era uma aluna que desaparecera sem deixar rastros. Verdade ou não, todos evitavam aquele lugar. Eu fingia que não acreditava, ria das histórias com meus amigos e dizia que era tudo invenção. Mas por dentro, eu sabia que nunca tive coragem de entrar naquele banheiro sozinho. Até o dia em que não tive escolha. Era uma sexta-feira de outubro e eu estava empolgado com uma partida de futebol que jogávamos após as aulas. O jogo foi intenso e quando acabou, percebi que o sol já estava se pondo. O pátio estava vazio e meus amigos já tinham ido embora. Senti a necessidade de usar o banheiro antes de ir para casa. Poderia esperar até chegar, mas algo me fez decidir enfrentar o medo. Talvez fosse o orgulho ou a simplicidade de não querer segurar. Caminhei até o corredor. A cada passo, o som dos meus tênis contra o piso ecoava de forma incômoda. O corredor parecia mais longo e mais escuro do que de costume. As janelas ao longo dele deixavam entrar uma luz fraca do fim de tarde que criava sombras que se moviam com o vento. Por um momento achei que tinha visto algo se mexer ao fundo, mas forcei um sorriso nervoso para mim mesmo e continuei. Quando alcancei a porta do banheiro, senti um arrepio percorrer minha espinha. A porta estava entreaberta e o escuro lá dentro parecia quase convidativo, mas de um jeito errado. Tomei coragem e entrei. O cheiro de mofo e água parada era mais forte do que eu esperava. As luzes fracas piscavam, criando sombras que dançavam nas paredes manchadas. As pias estavam cheias de manchas de ferrugem, e os espelhos, rachados e sujos, refletiam apenas vultos distorcidos. A cada segundo lá dentro, parecia que o silêncio ficava mais pesado, como se o ar estivesse sendo sugado do lugar. Eu tentei ignorar o desconforto e caminhei até a última pia, onde lavei o rosto com água fria. O toque da água gelada na minha pele trouxe um alívio momentâneo, mas não durou muito. Ao erguer os olhos para o espelho, algo parecia errado. Não era apenas o reflexo distorcido. Era como se algo estivesse observando. Eu virei para olhar para trás, mas não havia nada. Apenas o banheiro vazio, com suas cabines fechadas. Todas, exceto uma. A última estava ligeiramente entreaberta e foi então que eu ouvi. Um som fraco, quase um sussurro. Parecia um choro. Olhei em direção às cabines. O som vinha dali. Meu coração disparou. Eu deveria ter saído, mas algo me prendeu. Um tipo de curiosidade misturada com medo. Aquele tipo de medo que paralisa, mas ao mesmo tempo te impulsiona a seguir. Tem alguém aqui? Minha voz saiu baixa e hesitante. O choro parou abruptamente. Por alguns segundos o silêncio foi absoluto, mas logo o som recomeçou, mais alto e desesperador. Minha respiração acelerou. Eu sabia que não devia, mas me aproximei da última cabine. Cada passo parecia durar uma eternidade. O ambiente estava mais frio e o ar parecia mais pesado. Quando cheguei à porta, estendi a mão para empurrá-la,
Ela rangeu, abrindo devagar, e meu coração quase parou. A cabine estava vazia, ou pelo menos era o que parecia. Havia um pequeno espelho rachado pendurado na parede, e no reflexo eu vi algo que jamais esquecerei. Uma mulher, vestida de branco com cabelos longos e molhados que cobriam parte do rosto. Seus olhos eram negros e vazios, mas fixos em mim. Meu corpo congelou. Ela estava ali, mas quando virei para olhar diretamente não havia nada, apenas o vazio. Voltei a olhar para o espelho e agora ela estava mais perto. Seu rosto estava deformado, como se fosse feito de sombra e dor. Sua boca se abriu em um sorriso grotesco e uma voz rouca e baixa ecoou: Quero sua alma. Eu quero sua alma. Minha mente gritava para correr, mas minhas pernas não obedeciam. O espelho começou a rachar e o som parecia preencher todo o banheiro. Finalmente consegui me mover e corri em direção à porta, mas ela não abriu. Puxei a maçaneta com todas as forças, enquanto a risada da mulher ecoava ao meu redor. O ar ficou gelado e parecia que algo se aproximava pelas minhas costas. De repente a porta se abriu e eu saí correndo pelo corredor, sem olhar para trás. O som cessou assim que saí do banheiro, mas o frio permaneceu. Eu corri até o portão da escola e fui direto para casa. Naquela noite, tive pesadelos com aqueles olhos, aquele sorriso. Na segunda-feira, voltei à escola para buscar minha mochila, que havia deixado no banheiro. Quando contei ao zelador onde estava, ele me olhou com estranheza. Lucas, aquele banheiro está trancado há anos. Como você entrou lá? Eu não respondi. Apenas fui embora. Até hoje, evito pensar naquele dia, mas sempre que passo por um banheiro escolar, sinto o mesmo arrepio e lembro que algumas lendas não são apenas histórias. Meu nome é Camila, e eu sempre fui cética em relação a essas histórias de terror. Nunca acreditei em fantasmas ou em coisas que não podem ser explicadas pela ciência, mas o que aconteceu comigo mudou completamente minha perspectiva. O banheiro da escola onde eu estudava era conhecido por ser um lugar estranho. Sempre diziam que era assombrado, mas para mim eram apenas fofocas para assustar os mais novos. Certa noite precisei ficar na escola mais tarde por causa de um projeto. Por volta das 9 da noite, me dei conta de que precisava ir ao banheiro antes de ir para casa. O lugar estava silencioso demais, e a iluminação dos corredores parecia mais fraca do que o normal. O ar estava parado, pesado, e o eco dos meus passos parecia mais alto do que deveria. Quando entrei no banheiro, senti um frio incomum, como se o ar estivesse mais gelado ali dentro do que nos corredores. Não dei muita importância e fui para uma das cabines. Estava tudo tão silencioso que eu podia ouvir minha própria respiração. Foi quando ouvi passos, mas o lugar estava vazio. Eram passos lentos, que pareciam vir de algo ou de alguém que não queria ser ouvido. Eu me forcei a não entrar em pânico. Talvez fosse minha imaginação. Mas então ouvi uma porta de cabine ranger. Não era a minha. Meu coração começou a bater mais rápido. Lentamente, abri a porta e olhei para o espelho. Foi quando a vi. Ela estava lá, parada ao fundo, entre a penúltima e última cabines. Uma mulher de vestido branco com os cabelos longos cobrindo o rosto. Seus pés não tocavam o chão. Era como se estivesse flutuando. Meu corpo congelou. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. Meus olhos estavam fixos nela, e então, como se sentisse minha presença, ela levantou a cabeça. Seus olhos estavam vazios, negros como um abismo, e ela abriu um sorriso que não era humano. Foi o sorriso mais aterrorizante que já vi na minha vida. Aquele sorriso parecia me chamar, como se estivesse me convidando para algo. Quando finalmente consegui reagir, virei e corri dali o mais rápido que pude. Nunca contei para ninguém na época, mas depois disso, começaram a circular mais histórias sobre ela.
Alguns diziam que era o espírito de uma mulher que morreu tragicamente ali, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo. Depois daquela noite, eu nunca mais duvidei dessas histórias. Ainda sonho com aquela figura de branco. Às vezes, no sonho, eu não consigo correr. Ela vem até mim, sussurrando algo que eu nunca consigo entender. O que mais me intriga é que, tempos depois, encontrei um artigo antigo sobre uma jovem que se jogou do telhado da escola, vestindo exatamente o mesmo vestido branco. Dizem que ela morreu de coração partido e sua alma não encontrou paz. Mas por que ela ainda está ali? E por que me escolheu para aparecer naquela noite? Meu nome é Renata e o que vou contar aconteceu em uma pequena cidade onde cresci. Havia uma lenda antiga sobre a mulher de algodão, uma entidade que aparecia nos banheiros públicos para punir quem fazia brincadeiras de mau gosto com ela. Eu nunca levei isso a sério, até o dia em que precisei enfrentar essa presença. Tinha 16 anos e estava em um shopping local com amigos. Depois de muita conversa, fui ao banheiro sozinha. Era um lugar estranho, quase vazio, e as luzes fluorescentes piscavam constantemente. No canto do espelho, notei algo incomum. Um pedaço de algodão parecia estar colado no vidro, mas quando olhei de perto, ele se mexeu. Ri nervosamente e entrei em uma das cabines. Foi quando senti algo gelado tocar meu ombro. Virei-me rapidamente, mas não havia nada. Quando saí da cabine, o pedaço de algodão tinha se multiplicado e estava espalhado pelo chão. De repente, o ambiente pareceu encolher. As paredes do banheiro se fecharam ao meu redor e a figura de uma mulher apareceu. Ela era alta, com cabelos desgrenhados e uma pele pálida que parecia feita de cera. Segurava um algodão ensanguentado e olhava diretamente para mim. Suas palavras ecoaram na minha mente. Você não devia estar aqui. Não sei como, mas consegui correr. Quando contei aos meus amigos, nenhum deles acreditou. Mas até hoje, evito banheiros vazios. E sempre que vejo algodão fora do lugar, sinto um arrepio subir pela espinha. Depois daquele dia, conversei com uma senhora que morava na cidade há muito tempo. Ela me contou que a mulher de algodão era uma antiga zeladora que foi acusada injustamente de um crime terrível. Ela morreu ali, no banheiro do shopping, e desde então sua alma nunca descansou. Talvez ela estivesse apenas tentando me avisar sobre algo, ou talvez estivesse presa em seu sofrimento eterno. Mas uma coisa é certa, nunca mais consegui ignorar os sinais de que ela ainda está por perto. 3 relatos, 3 encontros com o inexplicável. Histórias como essas nos fazem questionar o que existe além do que podemos ver. Será que são apenas lendas ou advertências disfarçadas? Curta e compartilhe, senão o que poderá acontecer. Deixe sua opinião nos comentários e conte-nos. Você tem uma história para compartilhar? Quem sabe sua experiência seja a próxima a ser contada aqui. Boa noite e cuidado com os banheiros. Eles nunca são tão vazios quanto parecem.